Visões Além do Véu, capítulo 3. Os resultados do derramar do Espírito Santo. Não há dúvidas em minha mente de que esse derramar do Espírito Santo veio de Deus, pois cumpriu em detalhes exatos as profecias bíblicas que previram os resultados que se seguiram após o derramar do Espírito Santo. Por exemplo, um dos resultados que primeiro se manifestou em nosso meio foi uma certeza clara da salvação, devido às visões e outras obras do Espírito Santo. A existência do pecado e a condição de perdido de cada criança tornaram-se tão reais que não restou qualquer migalha de esperança até que o Senhor, em uma misericórdia da qual não somos merecedores, respondeu às orações dos perdidos e os salvou. Então, o Espírito Santo tornou a salvação e a graça tão reais e intensas quanto a condição de perdido que haviam sentido. Sucessivamente, muitas crianças passaram por esse processo, resultando em uma evidente experiência de salvação. Tudo isso resultou na transformação de vida e no testemunho da família do Lar Adulão, não deixando a menor dúvida de que nosso lar agora era composto de muitos recém-nascidos espirituais. Toda a atmosfera mudou. A alegria inexplicável e cheia de glória tomou conta até transbordar. Enquanto os meninos cavavam a terra no preparo de um jardim, louvavam ao Senhor com tanto fervor que outros garotos na vizinhança os imitavam dizendo: "Louvado seja Deus", mesmo sem nunca tê-los conhecido. Quando um dos garotos entrou em uma loja para comprar pregos, sem perceber disse: "Aleluia, quero comprar pregos!" Esse mesmo garoto teve uma experiência maravilhosa desde o início. Um dia, indo para suas obrigações, ele se viu dançando no meio da rua de tanta alegria no Espírito Santo, louvando a Deus no mesmo estilo de Billy Bray, o antigo pregador do século XIX que ficou famoso por dançar no púlpito. Estando purificadas de seus pecados, agora nascidas de novo e buscando a Deus cada vez mais, essas crianças foram conduzidas a coisas ainda mais profundas de Deus, ao ponto de podermos identificar mais de 20 delas falando em outras línguas ao mesmo tempo, como no dia de Pentecostes, quando houve um derramar do Espírito Santo na casa de Cornélio, ou quando receberam a plenitude do Espírito em Éfeso, como fez Paulo e outros cristãos samaritanos que sem dúvida haviam recebido o Espírito Santo em misterioso poder e manifestação. Algo tão maravilhoso e impressionante que Simão queria pagar para sentir o mesmo. Apesar de grande parte das crianças do Lar Adulão nunca terem visto tais demonstrações, foram ensinadas a buscar no Senhor pelo Espírito Santo, e não só eram recompensadas com grande alegria, com gozo inefável e glorioso, 1 Pedro 1,8, no coração, como também recebiam a confirmação do batismo no Espírito Santo. Elas sabiam que estavam recebendo o batismo da mesma maneira que os santos do Novo Testamento receberam no início, como mostrado nos 5 exemplos bíblicos que acabei de mencionar. Visões proféticas. Esses meninos e meninas chineses foram salvos pelo mesmo Senhor e batizados no mesmo Espírito Santo que os primeiros discípulos. Pois, como eles, as crianças não só falavam em outras línguas, como também profetizavam conforme a direção do Espírito Santo. Ninguém presente na época duvidou de que o Senhor falava conosco por inspiração direta quando ele falou. Naqueles dias, por meio de uma das menores e mais humildes das crianças. Havia algo em sua voz e um poder penetrante em suas palavras. Era um poder que tocava profundamente o coração, algo difícil de ser descrito.
Nunca havíamos ouvido uma voz tão cativante vinda do Senhor em qualquer outro sermão em nossos dias. Todos sabíamos que estávamos ouvindo diretamente a Deus. Boa parte dos residentes do lar Adulão depois falava em profecia. Ficávamos cada vez mais maravilhados com os milagres que ocorriam quando o Senhor falava das coisas maravilhosas de Deus, revelando seus planos e propósitos ao selecionar esses João ninguém, entre aspas, abandonados neste mundo, crianças pequenas e pobres, e fazer delas porta-vozes do Deus vivo. Era gerada em nós humildade ao ver Deus falar através daquelas crianças por inspiração direta, edificando e levantando esse pequeno grupo de simples crentes, lavados pelo sangue, recentemente salvos da calamidade física e do desespero espiritual. Visões das coisas que virão. Outro resultado impressionante da obra do Espírito Santo foi a forma como ele cumpriu a promessa de que, quando o Consolador viesse, ele guiaria os discípulos de Cristo por toda a verdade, anunciando-lhes o que há de vir. João 16:13. Era maravilhoso ver como o Espírito revelava a esse grupo de crentes, quase sem nenhuma instrução, as coisas de Cristo, sua salvação e fatos do futuro através de visões de mundos invisíveis. Muitas dessas visões foram dadas a vários dos garotos ao mesmo tempo. Praticamente todas as visões eram recebidas por um bom número de pessoas diferentes. Em muitos casos, as crianças vinham até nós e perguntavam se a Bíblia dizia algo sobre certas coisas que haviam visto em uma visão. Essas visões, testemunhadas tanto pelos garotos mais novos quanto pelos mais velhos, foram recebidas quando estavam sob forte poder do Espírito Santo. Não foram experimentadas como um sonho, mas como a vida real. Algumas das visões refletiam detalhes da Semana Santa. Lá estava Cristo, preso em um tronco, espancado. Jesus sangrava na cruz diante de escarnecedores. Então seu corpo foi removido da cruz, carregado até o túmulo, colocado lá, e então a porta do túmulo foi fechada. Viram um anjo abrindo o túmulo, a ressurreição de Cristo, sua aparição a uma mulher, aos discípulos na praia e aos que estavam no sobrado. Alguns viram a ascensão de Cristo e a descida de 2 anjos. Quase todas as crianças viram o céu com visões detalhadas da Nova Jerusalém celestial e dos remidos. Também viram o inferno, o desespero dos perdidos, os demônios, a grande tribulação e o próprio diabo. Algumas viram coisas pertinentes aos santos e a assuntos relacionados à besta naquele período. A batalha do Armagedon, a prisão e condenação de Satanás ao abismo, a derrota do anticristo, o diabo expulso do céu, as bodas do cordeiro e pássaros comendo a carne de reis e comandantes da terra. Houve visões da vinda de Cristo com seus anjos, a mudança do sol e da lua, abalos no céu e terremotos e destruições associadas à vinda de Cristo e à ressurreição dos justos. Outras visões retratavam as bodas do Cordeiro no paraíso, assim como detalhes de visões das mansões preparadas para nós e outros cenários celestiais. Essa obra magnífica do Espírito Santo por meio de visões, assim como no coração, criou um interesse tão grande em mais estudos bíblicos que até mesmo as crianças menores desejavam saber se podiam deixar de estudar livros seculares para estudar somente a Bíblia. Como o mundo visível se mostrava tão real, como o mundo invisível se mostrava tão real, não era de admirar-se que houvesse tamanha mudança em nossa vida de oração e louvor. Apesar de nem todos os residentes do lar Adulão falarem línguas estranhas,
Todos, exceto os que possuíam limitações mentais, estavam cheios de unção e do Espírito Santo, em uma medida tão grande que as crianças eram sempre arrebatadas às regiões celestiais em Cristo para louvar e adorar o Rei. Apesar de haver momentos em que uma quase começou a questionar se os cidadãos celestiais podiam voltar à Terra novamente, não houve motivo para medo, pois não demorou muito para vermos um garoto após o outro em verdadeira oração intercessória a Deus pelos perdidos, orando para que o Senhor usasse a nós todos como verdadeiros guerreiros do Senhor na batalha pela justiça. A oração se tornou muito mais do que uma mera formalidade. Todos agora sabiam que os nossos inimigos eram as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, pregando nas ruas. Após 2 ou 3 semanas, com o Senhor lidando com elas, praticamente todas as crianças, até mesmo as menores, desejavam compartilhar as mensagens que haviam recebido. O que se seguiu foi uma verdadeira pregação no poder e na demonstração do Espírito Santo. Os garotos, tanto os mais velhos quanto os mais novos, nada se pareciam com as crianças que cuidávamos quando pregavam sob a real unção do Espírito Santo. Apesar da falta de conhecimento e experiência, eles não falavam de maneira tímida e recatada como antes, mas com um senso de grande autoridade. Inferno e céu, o diabo e seu poder, Cristo, seu sangue e sua salvação, não havia mitos ou meros conceitos teológicos que intimidassem aqueles garotos. Eles sabiam que o Senhor havia lhes ordenado pregar e transmitiam sua mensagem. Arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Ao ouvirmos essas poderosas mensagens pregadas com tamanha segurança, alertando as pessoas para que se libertassem da fúria vindoura e mostrando-lhes a maravilhosa salvação no amor de Cristo, nosso coração se enchia de júbilo. No Ano Novo Chinês, as ruas ficavam repletas com todo tipo de gente para celebrar o feriado. Depois de distribuírem milhares de folhetos para a multidão, os residentes do Lar Adulão formaram um círculo na rua para pregar o evangelho. Um dos meninos maiores preparou um sermão tendo o Ano Novo como tema. Mas quando ele começou a pregar, o poder de Deus desceu tão forte que, de repente, ele começou a pregar em outras línguas, com os meninos menores se alternando como intérpretes. Quando o Senhor escolhia outro deles para a interpretação, o anterior dava um passo para trás, e o escolhido sentia sobre si a unção, recebendo a interpretação assim que adentrava o círculo. Isso continuou por mais 1 hora ou 2, enquanto haviam pessoas reunidas para escutar, às vezes empurrando umas às outras para ouvir. As crianças falavam com uma seriedade tão incomum que as pessoas que antes mal haviam escutado o Evangelho agora ouviam tudo com atenção. Foi uma noite conduzida pelo Espírito Santo de maneira incrível e linda, com cada pregador sendo indicado pelo Senhor, cada um transmitindo a mensagem de Deus sob inspiração direta. Assim que encerramos o culto, compreendemos que a pregação da igreja ainda estava engatinhando e que o Senhor ansiava que ela amadurecesse. Não que pregar em outras línguas e com intérprete fosse a forma normal de pregação, mas, como 1 Coríntios 14 mostra claramente, tal pregação constitui uma parte do método do Senhor de pregar o Evangelho com poder e demonstração do Espírito Santo. Em tal pregação, a mente do orador é completamente desligada. Em geral, antes das palavras se formarem, o orador literalmente não tem a menor ideia do que o Espírito falará através de seus lábios. E uma pregação puramente profética. É uma pregação puramente profética.
Em outros casos, a mente do pregador pode estar ativa e saber o que será dito, pelo menos momentaneamente, pelo Espírito, através dele. A mensagem pode ser uma exposição de textos bíblicos, como no sermão de Estevão. Pedro, em várias ocasiões, pregava o que o Espírito falava através dele. Apesar de a pregação do Evangelho sob unção direta do Espírito Santo não ser exatamente uma pura profecia, trata-se de uma palavra profética, porque é o Espírito Santo quem está nos dirigindo e direcionando. O Senhor era o pregador convidado em muitas das nossas pequenas reuniões. Por 2 ou 3 noites, os jovens pregadores, sob a unção do Espírito, pregaram os sermões mais inspirados que já ouvi de evangelistas chineses. Parecia que os sermões faziam borbulhar em qualquer ouvinte uma forte necessidade de arrependimento. Poucas noites depois, Deus demonstrou seu amor em um poder ainda maior. Um garoto adolescente estava pregando quando, de repente, seus olhos se fecharam e ele começou a profetizar como um dos profetas do Antigo Testamento, sob inspiração direta do Espírito Santo. A sua maneira de pregar mudou subitamente sua entonação no idioma chinês, tornou-se ritmada e perfeita. Em seu discurso, agora ele falava em primeira pessoa, tal como: Eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus que fez todas as coisas, agora fala com vocês por meio desse menino. Vocês pecaram contra mim. Não sou capaz de descrever de forma plena o efeito dessas penetrantes palavras, a sensação de ter sido levado à presença de Deus. Os assentos de nossa pequena capela logo ficaram todos ocupados, com cada vez mais pessoas em torno da porta, ouvindo impressionadas e maravilhadas. Quando havia a menor comoção, o Senhor exigia a ordem, falando por meio do garoto. Prestem bastante atenção, ouçam com cuidado e compreendam. Eu, o Senhor Deus, tenho toda a autoridade no céu e na terra. A mim todo ser humano e todo demônio deve prestar contas. Sei tudo sobre cada um de vocês, conheço todos os seus pecados. Sei exatamente a quantidade de fio de cabelo que há na cabeça de vocês. Há 56 de vocês vivendo em pecado hoje. Arrependam-se agora e eu os perdoarei. Por mais de 1h30, ficamos sentados, fascinados na presença de um verdadeiro profeta. O Senhor repreendeu as pessoas pela idolatria, falta de santidade e todos os vícios, indicando que não havia esperança em outro lugar. Então, como ocorria com os profetas do Antigo Testamento, Deus falou das glórias que havia preparado para o seu povo. Como um pai amoroso, ele se alegrava ao vê-los em arrependimento naquela noite. Ele falou da vinda de tormento sobre diversas nações e da destruição dessa raça iníqua no dia da ira de Deus. Tudo isso foi repetido diversas vezes com exortações para que ouvíssemos a cada palavra como proveniente de um Deus a quem todos os presentes prestariam conta da alma depois daquela noite. Quando a profecia terminou, o garoto assentou-se. Ninguém se mexeu. Não se ouvia um único suspiro. Parecia que todos sabiam que era Deus quem falara. Praticamente todos os presentes haviam entrado enquanto o menino estava de olhos fechados. Quando o Senhor disse que havia 56 pessoas cativas do diabo e do pecado, um dos garotos cuidadosamente contou quantos não faziam parte do nosso grupo de meninos cristãos. Eram exatamente 56. Os demônios me obedecem. Outro momento impactante foi quando 2 demônios foram expulsos de um homem e o Senhor disse aos meninos por meio de profecia e revelação direta: os demônios me obedecem. E viram o Senhor provar o que dissera. Sem espaço para relatar todos os detalhes, podemos provar, além de qualquer explanação possível, que demônios foram expulsos de um homem endemoniado.
Conhecíamos aquele homem há anos e ele depois permaneceu conosco por mais 6 meses. Ele havia sido vítima de melancolia e depressão por anos, e por estar não cativo nas trevas, estava prestes a tirar a própria vida. Para impedir isso, o mantivemos conosco. Ele sempre parecia triste. Todos os esforços anteriores para levá-lo à salvação através de Cristo foram em vão. Sua mente estava cega para tudo que se relacionava ao sangue de Cristo. O Senhor usou 3 pessoas na expulsão dos demônios. Um dos demônios do tamanho de um homem. Tinha uma aparência escura e horrível. Várias crianças o viram sair. Ao ser repreendido por uma delas repentinamente, cheia com o Espírito Santo para aquela situação em particular, os demônios resistiram uma última vez pela posse do homem. As mãos do rapaz se contorceram, seus olhos se apertaram e todo o seu corpo se tornou rígido e resistente. Por fim, o Espírito Santo iluminou o coração do homem. Seu corpo relaxou e suas mãos se levantaram para Deus em louvor. Muitas crianças viram o demônio depois que ele saiu apressadamente, enfurecido à procura de alguém em quem poderia entrar ou invadir. Todas as crianças aglomeradas onde se sentavam para tomar as refeições levantaram-se com as mãos para o alto, agradecendo e louvando a Jesus. Entre elas, o demônio não encontrou oportunidade, pois todas olhavam para o sangue de Jesus que as cobria. Um dos professores, que não era realmente convertido, havia entrado, pois estava curioso, mas não estava orando. O demônio, enfurecido, vendo nele uma oportunidade, também entrou no homem e arremessou-o ao chão violentamente. Então o segundo demônio sentou-se em cima dele, impedindo o professor de levantar-se. Várias crianças viram isso. Nosso jardineiro, que há vários anos tinha sido liberto das drogas, também viu tudo. Ele foi subitamente cheio com o Espírito Santo e expulsou os demônios do lugar. Vi somente os 2 homens, um liberto e o outro caído no chão. Pensei que o professor tivesse se prostrado pelo Espírito Santo de Deus, que estava presente em grande poder. Perguntei-lhe se ele conseguia levantar-se, assim como porque estava chorando e porque caiu no chão. E ele respondeu: eu chorava de absoluto terror. Algo terrível aconteceu. Tudo se tornou escuro. Eu me vi prestes a ser lançado em um abismo negro na base de uma montanha terrível. No chão, ele se viu preso pelo demônio, com correntes e prestes a ser levado às mais densas trevas, mas então ele foi liberto. A aparência física do homem de quem foram expulsos os demônios mudou de repente. Ele testificou que agora tinha paz e alegria em seu coração. Ele teve uma visão do céu quando foi liberto dos demônios. Mais tarde, ao deitar-se, pensando em tudo o que o Senhor lhe proporcionara, ficou tão feliz que questionou se tinha o direito de ter tamanha alegria.